E Deus falou ao meu coração durante a semana, né, de uma mensagem ao Senhor, e Ele falou ao meu coração justamente sobre essas coisas. Estaremos meditando, né, principalmente em tudo aquilo que acontece conosco, que contribui para que sejamos bem-aventurados, felizes diante dele, né? E nós vamos usar o texto desta manhã de Romanos 8, 26. E vamos focar em um versículo. Nós vamos ler de 26 a 30, mas vamos focar no versículo 28. Mas faz necessário lermos esse texto. Romanos 8, verso 26 a 30. Vamos ver o que o Espírito Santo fala aos nossos corações da instrumentalidade do apóstolo Paulo, né, dirigindo aquela igreja. Diz assim a palavra de Deus. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado, Deus, mais oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, estar em tua casa. Obrigado, Senhor Deus, porque guiados pelo teu Santo Espírito, chegamos até aqui. Temos a oportunidade, ó Pai, de nos confraternizarmos, rever os irmãos e juntos cultuarmos a Ti, Senhor Deus, dedicando um culto que somente o Senhor Deus é digno de receber. Senhor Deus e Pai, como disse na Tua palavra, não ofereceremos sacrifícios a Deus nenhum, somente o nosso sacrifício de louvor, Senhor Deus, adoração ao Deus único, ao Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceita o nosso louvor, fala aos nossos corações nessa manhã e que possamos honrar o Teu nome em tudo que viemos a fazer. Entrega nas Santas Mãos, ó Pai, nesse momento. Os irmãos que estão enfermos, ó Pai, que não puderam estar aqui nesta manhã. Visita cada um, ó Pai, segundo as Tuas misericórdias, cuidando, amparando, restaurando suas forças, ó Pai, para que em breve os Teus servos possam estar conosco em Tua casa. Suplicamos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. O contexto desse versículo 28, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ele traz para a gente esperança e propósito divino em meio a sofrimento, a dores, às dificuldades, né? E da forma pela qual Deus tem se levantado para conceder a cada um de nós, servos seus, né? A forma como Deus usa essas adversidades para moldar o nosso caráter. O caráter do cristão, a semelhança de Cristo. Não que o mal que vem sobre nós seja uma coisa boa, mas que Deus prova que Ele tem poder para transformar essas adversidades em coisas boas, de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua vontade. E a gente vê aí o exemplo que José passou lá com seus irmãos, né? Olha quanta coisa ruim que aconteceu com José antes dele chegar no Egito, né? E José foi lá vendido pelos seus irmãos, depois virou escravo, e Deus transformou aquela desgraça, aquela coisa ruim,
né? Na sua vida, transformou em algo que salvou muitas vidas mais adiante. E a gente tem o exemplo também de Jó, né? O que aconteceu com Jó? Perdeu seus filhos, perdeu a família, perdeu suas fazendas, suas riquezas, perdeu tudo, até sua saúde Jó perdeu. Mas Deus usou aquele momento de Jó para transformação de vida. Tornou Jó uma pessoa melhor. E isso ficou de exemplo para cada um de nós, de como Deus tem o poder e a autoridade para transformar as adversidades que vêm sobre as nossas vidas em coisas boas. Às vezes nós paramos, reclamamos, porque isso está me acontecendo, porque eu estou sofrendo isso, Deus me abandonou. Tem irmão que fala que Deus o abandonou quando está diante do sofrimento. Mas não, mais adiante, ele vai te provar que naquele momento ele estava te segurando pelas mãos. Né? Os irmãos lembram daquele escrito sobre pegadas na areia? Ele andava ele fala aqui, Senhor, durante toda a minha vida, acompanhava duas pegadas na areia, olhava para trás, duas pegadas na areia. Em determinado momento, eu olhei para trás e só vi uma. E o Senhor me abandonou. É o momento que a gente, quando está muito angustiado, fala assim, o Senhor me abandonou. Mas o que diz lá o final do texto? Não, meu filho, aquelas pegadas não são suas. Aquelas pegadas são minhas, porque você estava nos meus braços. Você estava no meu colo, você estava sendo protegido, guardado e amparado por mim. Né? Então, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, não é o momento de reclamarmos diante de Deus, mas de confiarmos plenamente diante de Deus. Né? E aqui, nesse versículo, não podemos usar esse versículo como um jargão qualquer, né? Como tem outros versículos que muitos colocam aí, Deus está no controle, posso todas as coisas naquele me fortalece, mas simplesmente falam isso da boca para fora, não vivem aquilo. Né? Então, quando nós paramos para analisar esse versículo, né, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, precisamos estar cientes que quando Deus diz para o bem, né, inclui todos os percalços que passam pela nossa vida. Nós estamos aqui nessa terra numa caminhada. Aprendemos que somos forasteiros aqui nessa terra. E durante a nossa caminhada aqui na terra, nós teremos dificuldades, nós teremos aflições. O próprio Senhor Jesus falou isso na sua palavra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e ele nos dá autoridade para vencermos no seu nome, vencermos as tribulações, as dificuldades. Então, é certo que havemos de passar por tribulações, incidentes, percalços na nossa vida. Mas sejam eles grandes ou pequenos, temos que ter a certeza de que Deus está controlando tudo em nossas vidas. E precisamos estar submissos ao controle de Deus em tudo que passamos em nossas vidas. Chamados segundo o seu propósito, não somente para a caminhada aqui na terra, mas principalmente para a redenção da humanidade. Né? O propósito de Deus, quando enviou Jesus Cristo à terra, era que a humanidade o aceitasse e o conduzisse à salvação através de seu plano, para alcançar a vida eterna. Então, existe o propósito de Deus para cada um de nós. E o propósito maior qual é? A salvação através de Jesus Cristo. Mas nós que já somos salvos, já estamos vivendo essa maravilha da salvação desde já, né? Precisamos ter uma vida digna diante de Deus. Precisamos ter uma vida de agradecimento mesmo diante das lutas.
Significa que o crente em Cristo, aquele que ama a Deus, vive segundo o seu propósito. Vive segundo a vontade de Deus, né? E a gente vê aí, vamos passar algumas explicações, né? Alguns pontos importantes, vamos lembrar alguns pontos importantes necessários para a nossa vida cristã, né? E esse versículo nos recomenda que não é uma promessa de facilidade, não, porque você está em dificuldade, você pode descansar, deitar em berço esplêndido que Deus vai te conceder tudo. Não, você precisa estar focado. Mesmo diante da dificuldade, da adversidade, diante do sofrimento, crer que tem um propósito para aquilo que você está passando na sua vida. E a gente precisa buscar, à luz das Escrituras, ao entendimento do Espírito Santo de Deus, o porquê de estarmos passando por aquele momento difícil. E sabermos que o propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida e que Deus está nos conduzindo. E isso é base, é a condição para aquele que ama a Deus. E quem são aqueles que amam a Deus? Vamos recordar um pouquinho? Quem são aqueles que amam a Deus verdadeiramente? Ou como ele deve se comportar? Aquele que ama a Deus é aquele que lhe obedece. Obedece todas as determinações, todas as direções de Deus. Lá em 1 Samuel 15, 22, nós vemos a direção de Deus quando Deus fala, Samuel, porém, disse, tem porventura o Senhor prazer em holocausto de sacrifício, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, né? E o atender do que gordura de carneiros. Olha a responsabilidade que temos de obedecer à voz do Senhor em tudo que Ele coloca para cada um de nós. Estar atentos à voz. O cristão verdadeiro é aquele que obedece fielmente à palavra de Deus. Cumpre com todos os teus propósitos, cumpre com todos os seus desígnios e estabelece como meta a fidelidade ao Senhor. Então, o primeiro ponto aí, aquele que ama a Deus verdadeiramente, obedece o seu querer, a sua vontade. Esse mesmo crente, né, ele sente prazer em algo muito importante também na sua vida, né, que eu acredito que seja desejo de cada um de nós, pelo menos é o meu em particular, né? Ele tem prazer na palavra do Senhor, né? Na Bíblia Sagrada. Ele tem prazer em abrir a palavra de Deus, orar e falar assim, Senhor, fala comigo, me esclarece. E Deus poderosamente, através do Espírito Santo de Deus, começa a falar. E naquele momento que você está triste, naquele momento que você está com angústia, está passando por aquele sofrimento, aquele momento que você fala assim, Deus me abandonou, e você cria coragem e se ajoelha diante de Deus e fala assim, Senhor, fala comigo. Você descobre que tem o prazer de ouvir Deus falando com você através da palavra. Então, o crente é aquele que sente prazer na palavra de Deus. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis. A Ele servireis, e a Ele vos apegareis. Está lá em Deuteronômio 3, 4. O apego à palavra de Deus, o apego ao Senhor nosso Deus, assim como nós nos apegamos ao nosso filho, à esposa ao marido, muito mais precisamos nos apegar ao Senhor nosso Deus, porque essa é a vontade dele, que estejamos debaixo da sua guarda constantemente. E a sua palavra, quando está escondida em nossos corações, né, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando escondemos a palavra de Deus no nosso coração, como o salmista fez, descobrimos
que somos mais que felizes, porque temos a oportunidade de ouvir o Todo-Poderoso falar. Muitos buscam de várias formas ouvir Deus falar. Uns querem ser lá como Moisés, ver a sarça ardente, para estar diante de Deus. Outros querem que desça fogo do céu. São várias formas, mas tem a forma mais simples de Deus falar aos nossos corações. Ó, a Bíblia Sagrada está aqui. Deus com a sua boca aberta para falar aos nossos corações. E às vezes nós fechamos a boca de Deus e não ouvimos o que Ele tem para nos dizer. E muitas das vezes queremos caminhar com as nossas próprias pernas. E sabemos que Deus, com todo o poder que Ele tem, está pronto para nos colocar em seus braços e nos conduzir. Então, o crente em Cristo precisa amar a palavra de Deus. Aquele que ama a Deus, ama a sua palavra. Aquele que ama a Deus sente prazer nessa congregação. Ele ama a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele ama estar nos seus átrios. Como é bom estar domingo com os irmãos, quarta-feira. Bom seria que nos reuníssemos como a igreja primitiva, né, todos os dias. Mas, devido às nossas atividades, nossa vida secular, temos a oportunidade de nos reunir quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Né? Como é bom ter prazer em estar na casa do Senhor. Como é bom ter prazer, como o salmista disse lá no Salmo 26:8, né? Senhor, eu tenho amado a tua habitação, a habitação da tua casa, e o lugar onde permanece a tua glória. Sentir prazer em congregar, estar com os irmãos, sentir saudade desse momento. Um momento em que viemos à casa do Senhor e temos ali um momento de oração aqui no altar, no início do culto, um momento em que preparamos o som, em que o pianista sobe ali e começa a tocar suas músicas, ele começa a se preparar, aquecer suas mãos, o violonista sobe ali e toca, já afina o seu violão, aquele prazer de servir ao Senhor, de estar na casa do Senhor, o prazer de chegar, sentar com calma, orar diante de Deus. Outros têm muito prazer de chegar e se ajoelhar diante de Deus dentro da casa do Senhor. O prazer de estar na casa do Senhor deve ser uma continuidade em nossas vidas. Ter o desejo, ter a preciosidade de estar na casa do Senhor. O salmista também fala assim, no Salmo 27, nos versos 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade, aquela mesma adversidade que nós falamos no início, aquela que vem para nos assolar, ele vai fazer o que conosco? Vai nos acolher no seu pavilhão, né? No oculto do seu tabernáculo, nos esconderá com a sua proteção de Deus para cada um de nós. E ele vai nos colocar sobre uma rocha, um local seguro. Ele vai dizer para você, ó, você está passando por dificuldade, mas eu sou contigo. Eu, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu, o Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por você, que ressuscitou e que está aqui ao meu lado intercedendo por você, eu sou contigo nos momentos mais difíceis da sua vida. Então não temas. É isso que Deus tem falado aos nossos corações. A preciosidade de estar na casa do Senhor. Vou fazer até uma referência pessoal da irmã Marli. A irmã Marli é um exemplo que eu gosto sempre de citar, né? A irmã Marli, sempre quando eu quero morar perto da casa do Senhor, né? E a irmã Marli veio lá do Jabu, eu ia morar aqui pertinho. Aí morou do outro lado da rua. Não, morou primeiro numa rua aqui mais próxima, depois ela migrou para a rua da igreja, né?
Aí ela, não satisfeita, eu vou para o mais próximo. Atravessou a rua e está 2 casas daqui, 2, 3 casas. Aí, de vez em quando eu brinco com ela, irmã Maria, daqui a pouco a gente vai arrumar um quartinho para a irmã Maria aqui dentro da casa do Senhor. Mas é o prazer, irmão, de estar na casa do Senhor. Né? De ver que a irmã tem prazer e outros irmãos têm prazer. Todos nós precisamos contagiar outros irmãos que estão fracos, desanimados, para falar, meu irmão, você precisa estar na casa do Senhor, porque é aqui que juntos oramos a Deus, é aqui que juntos aprendemos a palavra de Deus, é aqui que juntos oramos ao Senhor, é aqui que revigoramos as nossas forças diante de Deus. Ouvimos a sua voz, ouvimos o seu falar e somos devidamente abençoados por Deus. Né? Aquele que ama a Deus prega a sua palavra, não se omite, não descansa. Aquele que realmente ama a Deus prega a tempo e fora de tempo, como está lá em 2 Timóteo. Que pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Pregar a palavra na igreja, pregar a palavra na família, pregar a palavra na escola, no trabalho, na condução, na rua. Todos aqueles que estiverem ao alcance de nossas vozes, pregar a palavra a todo instante, porque essa palavra chegou a cada um de nós e nos trouxe salvação. E muitos estão ao nosso redor que precisam ouvir essa palavra de salvação. E precisamos nos alegrar, porque temos a oportunidade de pregar. Os anjos gostariam de pregar o Evangelho, mas isso foi dado para cada um de nós, salvos em Cristo. Então precisamos nos levantarmos, levantar a nossa cabeça, não se envergonhar do Evangelho que salvou as nossas vidas. Né? O apóstolo Paulo diz lá que, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, né? Está em Romanos 1,16, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de salvação está nas nossas mãos. O Evangelho da salvação. Aquele que nós recebemos, aceitamos e hoje estamos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Precisa chegar a outras pessoas. O Evangelho precisa se expandir e aquele que ama a Deus verdadeiramente prega a sua palavra com amor, com entusiasmo, com vontade, com dedicação. Cumpre a sua missão, que é de pregar o Evangelho. E aquele que ama de verdade Deus, né, tem em seus corações os corações gratos por aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós, pela redenção através da cruz do Calvário. O salmista diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos, de nenhuma das suas maravilhas. Conta as bênçãos, conta as quantas são. Consegue dizer todas elas de uma vez? Da hora que nós acordamos até agora que eu estou falando, você consegue contar quantas bênçãos passaram pelas suas vidas? Eu acordei, bênção 1. Eu abri meus olhos, vi que estou com saúde, bênção 2. Tomei o meu cafezinho simples, bênção 3. Consegui sair de casa e vir à casa do Senhor, bênção 4. Não vou enumerar que é muita coisa. Os livramentos que Deus nos dá. A gente anda, às vezes a gente anda daqui na esquina, eu moro próximo aqui também da igreja. Quantos livramentos Deus nos dá no trajeto até em casa? Né? Quantos livramentos Deus tem colocado para os seus servos dia após dia. Né? Então precisamos ter um coração agradecido diante de Deus. O crente que ama a Deus tem um coração agradecido, principalmente por aquilo que o Mestre fez por cada um de nós. Todo o seu sacrifício que fez por cada um de nós. Né? Que
possamos dar graças sempre a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. O crente em Cristo, ele tem o propósito de gratidão sempre em nossos corações. Ele precisa entender que mesmo as experiências ruins, os desafios, tudo aquilo que ele passa, são ferramentas de Deus, que Deus usa para nos aproximarmos de Cristo. Às vezes estamos nos distanciando de Deus, Deus às vezes coloca um empecilhozinho em nossas vidas, né? E a gente começa a lembrar, opa, é uma coisa errada, estou errando aqui, e a gente volta para Cristo, volta através da correção, né? Então existe um propósito para tudo aquilo que passamos em nossas vidas, bem ou ruim, bom ou ruim, tudo existe um propósito e Deus quer guiar os nossos caminhos sempre. A nossa vida também passa pela visão de Deus versus a visão humana. A visão de Deus, Deus vê lá na frente, no futuro. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E a nossa visão, a visão humana, aqui ó, limitada. Deus olha lá no futuro. E às vezes a gente tenta passar a vontade de Deus com a nossa visão limitada e a gente não consegue alcançar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Porque não queremos ter a visão de Deus, queremos ter a nossa visão limitada. Só que Deus é aquele que esquadrinha os nossos corações, é aquele que esquadrinha as nossas mentes, é aquele que conhece o nosso caminhar, é aquele que conhece todas as coisas, desde o princípio, desde a fundação do mundo. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então não adianta querer lutar contra a vontade de Deus. Nós precisamos ter certeza, a convicção que a visão de Deus é aquilo que temos de melhor para as nossas vidas. O texto também fala sobre operar juntos, cooperam juntos, ou seja, trabalham juntos. Significa que Deus age em conjunto conosco. Precisamos colocar debaixo de Deus as nossas vidas, né? O bem que Deus quer para as nossas vidas está em suas mãos e Ele tem se levantado para dar essa maravilha para o crente em Cristo, né? Então, precisamos cooperar com Deus, estar juntos, trabalhar juntos, buscar saber qual é o seu propósito dia após dia. E só vamos ter esse conhecimento se verdadeiramente nos dobrarmos à sua vontade. Romanos 8, 28 é um convite, irmãos. A fé, a confiança plena em Deus. Confiar que Deus tem nos guardado dia após dia, né? E Ele, com o seu poder, nos assegura que mesmo naqueles momentos mais difíceis da sua vida, mais difíceis de nossas vidas, crer que Ele vai nos levantar, vai nos pôr de pé e vai exaltar a cada um de nós, porque Ele tem cuidado de nós e vai nos dar um destino glorioso, vai honrar o seu nome, vai glorificar o seu nome. E as nossas vidas serão abençoadas a partir do momento que verdadeiramente o adorarmos em espírito e em verdade. Estar debaixo da vontade de Deus constantemente nos traz as bem-aventuranças que o Senhor tem separado para cada um de nós. Então, que possamos ser confiantes em Deus, não descrentes, acreditar verdadeiramente que Ele tem cuidado do seu povo. A gente vê isso desde a antiguidade. Cuidado que Ele teve com o povo de Israel, cuidando lá no deserto, né? Cuidado com os servos nossos, os servos de Deus no passado, os nossos irmãos, diante das perseguições, das lutas. Todo o cuidado que Deus tem tido para com cada um de nós. Que sejamos gratos
por essa proteção divina em nossas vidas. Que possamos honrar o nosso Deus onde quer que estejamos. Que Deus possa nos abençoar e que possamos andar em seus santos e retos caminhos de acordo com a sua vontade. Que Deus abençoe a cada um.